Falando nisso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e esse é o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente se encontra aqui num novo episódio, recebendo especialistas de diferentes áreas para a gente conversar sobre temas que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais leve, equilibrada e com muito mais bem-estar. Eu quero te convidar a seguir o nosso podcast, a avaliar e, se você preferir, nós também estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Então se inscreve, ativa as notificações e deixa pra gente a sua opinião aí nos comentários. Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você que nos acompanha do trânsito, da academia, de casa, de onde você estiver. E se fizer sentido, compartilha também com as pessoas que você gosta, porque pode fazer sentido para elas também, tá certo? O episódio de hoje é para você que se amarra em cultura e atrações culturais, porque nós vamos te contar tudo sobre a Aldeia Sesc de Artes, um evento realizado pelo Sesc Goiás, que esse ano está na sua 10ª edição. Você vai conhecer a história da aldeia, os bastidores e a programação para esse ano, que eu já te adianto, viu? Tá imperdível. E para contar tudo isso pra gente, eu recebo aqui no nosso estúdio a Joyce Lynch, ela que é coordenadora da Aldeia Sesc de Artes. Joyce, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, obrigadão, Berta. E recebo também a Aline Kozak, ela que é gerente do Sesc Centro, o berço da cultura do Sesc Goiás. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Para quem conhece o Sesc Goiás, a cultura tá girando ali, né, em torno do Sesc Centro. Ele é um polo de cultura em Goiânia, né? A gente respira cultura o tempo inteiro. Tem o Teatro Sesc Centro, que é uma referência em Goiânia e em Goiás, então toda semana, todo fim de semana tá lá movimentado com episódio, olha o episódio, né? Tô no episódio, mas episódio é por aqui. Mas tem shows, espetáculos e muito mais pro pessoal. É isso, Ali? Isso, tem cursos de cultura, então tem biblioteca com contação de história no final de semana. Ela é bem animada. Tem muita coisa, Tem. né? É isso aí. Meninas, contem um pouquinho de vocês pra gente. Quem é a Aline? Quem que é a Joyce? Há quanto tempo vocês estão nessa vida da cultura, nesse mundo cultural, na vida da cultura e no Sesc também? Quer começar, Aline? Ah, tá. Mas Tem mais tempo, né? Tem mais tempo de casa. Então, de Sesc eu tenho 11 anos, né? Eu entrei como técnica de cultura. Então, há 11 anos eu vivo a cultura dentro do Sesc e participei já desde a primeira edição da aldeia, né? Então, a aldeia está fazendo 10 anos, eu tenho 11 de Sesc, então quando eu entrei a aldeia estava nascendo. E o que mais que eu posso falar? E que assim, é muito gratificante ver o quanto a cultura dentro do Sesc cresceu e quanto a cultura dentro do estado de Goiás cresceu por conta disso também, sabe? Pra gente, eu fico muito, muito feliz em fazer parte dessa história. Bacana, a gente vai falar mais dessa influência agorinha. E você, Joyce? Eu comecei cultura um pouco antes do Sesc, que eu sou formada em artes cênicas. E no Sesc eu já também tenho um tempinho aí de 5, mais uns 2, 3 anos, né, Aline, que já passou. Mas acompanhei a aldeia desde o início, não na coordenação, né, como eu estou nesse ano, mas desde o início vendo a construção desse projeto e vivo cultura desde a faculdade, né, e dentro do Sesc não tem como ser diferente, que é uma instituição que investe e investe muito bem, né, investe sabendo exatamente o que está fazendo com o teatro, que é o Teatro Sesc, que não é um grande teatro, mas tem programações que engrandecem demais o nosso espaço. Que bacana. E como que surgiu a aldeia, né? O que é a aldeia? De onde vem? O que ela oferece para o público goiano? Então, a aldeia, ela vindo, né, do Departamento Nacional, nós já temos os projetos de todas as linguagens. Então, a gente tem um projeto forte de artes cênicas, de música, de audiovisual, artes visuais. Mas aí a gente tem um projeto que reúne tudo isso, né, que tem a abertura de todas as linguagens. É um projeto forte que a gente tenta sempre equilibrar com as linguagens para não ficar um festival de artes cênicas ou um festival de música, mas ele tem espaço para tudo. Ele vem para suprir isso, para ter esse intercâmbio dos artistas, mas como ele é realizado em, acho que são 17, né, Aline? 17 regionais ao todo. Então, cada regional, ele tem a sua aldeia, né? Tem o seu nome de aldeia, tem a sua territorialidade, puxa para os artistas da cidade, traz artistas de fora para poder equilibrar esse intercâmbio entre eles. Então, a aldeia vem para isso, ela vem para suprir
todo esse espaço e unir as linguagens, porque é difícil. Às vezes você fala assim, poxa, eu assisti um espetáculo, eu assisti um musical. O que que é? Teatro ou é música? Né? A gente sempre fica na dúvida. E na aldeia as pessoas também têm essa ideia. Tá, mas é o quê? É um festival de teatro, é de música, é de tudo. Então vem que você vai ver um pouquinho de tudo, né, Aline? E o que que é oferecido para o público dentro da aldeia? Quais são as linguagens que tem dentro da aldeia e as ações que o público pode aproveitar? Acho que dentro da aldeia, esse ano, a gente tem de tudo, né? Tem. Tudo. Eu acho que esse ano a gente só não vai estar com Só um audiovisual. Só. O resto, todas as outras linguagens, Artes visuais, artes visuais, artes cênicas, literatura. música. E na linguagem pop, assim, o que que significa isso? Um espetáculo, um show, workshop, oficina? O que que significa? A gente tem teatro, a gente tem dança, a gente tem encontro com bate-papo para trazer essas pessoas também. Então a gente não coloca enquanto, vamos ter uma mesa. Não, a gente vai ter um bate-papo, sabe? Vem, vamos conversar com a gente. Vamos falar de cultura, vamos falar de arte. Vocês estão consumindo e às vezes não estão nem sabendo. Então, vem com a gente que a gente mostra isso. A gente vai ter museu a céu aberto, né? Tem pessoas que entram aqui mesmo, no Beco da Codorna, e não sabem que estão no museu a céu aberto. A gente está trazendo isso, sabe? De um artista que está vindo com seu caminhão, que está com toda uma exposição. Então, a gente tem essa mistura. A gente está na rua, a gente está nos espaços. Então, vai ter de tudo, né, Aline? De tudo. A gente oferece de uma peça que você tem um entendimento bem simples ali, a um show de um artista nacional que você achou que você nunca ia ter acesso. O ingresso em si é muito caro, né? Nos outros locais. E dentro da aldeia não é. É isso aí. E como que foram as primeiras edições, né? Vocês contaram pra gente que é um projeto que vem do Departamento Nacional, isso significa que vem do departamento que rege todas as unidades do SESC, e iniciou-se isso e já tem 10 anos. Como que foram as primeiras edições? O que era oferecido? E como que vocês avaliam? Como que foi a receptividade do público quando isso surgiu? Em Goiânia, em Goiás, já tinha um evento nesse sentido ou foi algo inovador? Não, foi. Goiânia já tinha o Goiânia em Cena, né, que já tinha alguns anos, mas a aldeia, ela era diferente já do Goiânia em Cena, por conta disso, de ser uma aldeia. Né? Então, ela nasce com uma proposta diferenciada, não só um festival ou uma mostra de artes cênicas, né? Então, ela é muito mais ampla. Então, esse era o diferencial dela e que foi muito bem recebido pelo público à época, né? E vem sendo todos os anos. E ela articulava também, no início das aldeias, precisava ter a passagem de um projeto que também já era forte no SESC, que é o Palco Giratório, que é um projeto de artes cênicas, né? Então, para se ter a aldeia, você tinha que ter a passagem do palco giratório, e a gente já recebia o palco giratório. Então, esse ano, nós temos o palco giratório passando na aldeia. Já não é mais uma obrigatoriedade, mas na época tinha. Então, você juntava dois momentos, né? De um projeto já forte, de uma circulação ali daqueles grupos, já se tinha esse intercâmbio, e você ainda trazia para isso. Mas na época nós não tínhamos o teatro, né? A gente não tinha essa programação do teatro que hoje nós temos sistemático. Então, você tinha um pouco mais de estreia, né? Você tinha alguns grupos que demoravam um pouco mais para você ter acesso a esses grupos. Hoje não, hoje a gente tem o nosso Teatro Sesc, né? E tem também na aldeia, a gente não deixa de ter os grupos nesse mesmo momento, assim. Que bacana. E 10 anos de aldeia, 10ª edição em 2023. O que vocês perceberam de mudança no cenário cultural? E eu acredito que não é nem só no cenário cultural, porque isso acaba movimentando todos os setores, né? Movimenta a economia, movimenta a cultura. O que vocês perceberam de mudança nesses 10 anos, de evoluções? Acho que os grupos estão muito mais profissionalizados, né? Acho que como a gente tem contato com muitos grupos, a gente vai conhecendo gente de vários lugares, né? Então, assim, os nossos grupos goianos estão muito mais organizados, como outros grupos também do resto do Brasil. Então, hoje a gente consegue trazer gente, não só de grupos que venham das capitais, mas de cidades do interior mesmo, de alguns estados, que estão muito mais
elaborados, com trabalhos com mais peso, né, Joyce? E assim, e esse trabalho em rede também, né? Porque a gente trabalha em rede dentro do SESC, né? Você tem o contato com todos os regionais ali, como é que tá a sua aldeia? Como que tá a tua programação? E aí você vê esse movimento também dos grupos, né? Enquanto não só o intercâmbio, eu espero que o SESC traga um grupo de fora para eu ter esse intercâmbio aqui. Não tem mais essa espera. Quando você às vezes vai trocar isso com o grupo, fala, olha, estou trazendo o grupo tal, né, de tal estado. Nossa, eu conheço. Fiz uma pesquisa, eu já estou em contato. Então, esse trabalho de rede com a aldeia, ele foi crescendo, sabe? Os grupos que hoje estão no teatro falam assim, nossa, mas eu estou na programação do teatro, vocês estão me colocando na aldeia? Isso é muito bacana, sabe? Porque eles entendem o peso. Porque eles já participaram de aldeia em outros regionais, que tem essa abertura. Então, essa profissionalização, agora deu um trava-língua aqui, que a Aline fala, ela é muito real, porque a partir do momento que o grupo vem e volta para a tua cidade assistindo um grupo daqui, para aquela aldeia, o grupo daqui também vira o artista nacional, entende? Então, assim, isso faz um movimento, né, econômico também, da cultura, que não deixa de movimentar. E também entre os grupos. Então, aumenta a rede, sabe? Esse trabalho em rede, eu acho que vai fortalecendo. Um projeto que já dura há 10 anos, ele não tem como não fortalecer também os artistas. E é muito interessante que eu percebo na cultura promovida pelo SESC como um todo, é dar visibilidade também para aqueles artistas que não estão aí nos principais canais de mídia, né? Não estão aí nas principais rádios, talvez nos maiores programas de TV, mas ele abre esse espaço para que esses artistas eles tenham acesso ao público, que eles formem plateia, que eles tenham visibilidade. Isso é algo muito forte também, né? Sim, com certeza. Com certeza. E é muito presente também, assim, na nossa programação, não só dentro da aldeia, mas aí você abrindo isso para o SESC, a gente realiza atrações lá na unidade que os próprios funcionários, às vezes, né, chegam e falam assim, nossa, eu adorei esse, acho que vocês têm que trazer mais, porque ele, não é? Esses dias as meninas estavam falando, assim, elas servindo e tudo mais e acompanhando o show, e aí elas, nossa, eu adorei esse aqui, ó, porque aquele outro, e aí elas já começam a comparar, e aí você entende que você está trazendo realmente esses artistas, porque é muito fácil, às vezes eu vou divulgar um que já está, eu estou vendo todo dia ali numa emissora muito famosa, entendeu? É óbvio que a gente consegue alcançar melhor só com o nome, né? Com uma postagem no Instagram. Mas e esse outro artista? Olha a qualidade dele. Então, quando a pessoa se abre para entrar no SESC, para entender que a programação ela não está só, né, nessa levada dos renomes e tudo mais, mas ela tem uma mistura. Ela tem o renome, ela tem um artista que chega para um Brasil todo e tem o que chega a Goiás. Né? E aí você apresenta isso e vê que eles curtem, isso pra gente é muito bacana. Aí você vê assim, poxa, a curadoria deu certo, sabe? Assim, esse feedback a gente tem tido, tanto na programação de um projeto grande como a Aldeia, quanto na programação do Respirar a Cultura do Sesc Centro. Isso, isso tem sido muito bacana, assim, a gente está conseguindo vivenciar mais. E falando nisso, de cultura o SESC entende, viu? Pra gente, disseminar a cultura é ampliar o acesso das pessoas às mais diversas manifestações culturais e artísticas. Só em 2022 foram mais de 16 milhões de brasileiros impactados por nossa programação cultural diversa e plural. O SESC conta com uma ampla estrutura voltada para a cultura, com bibliotecas, teatros, cinemas e galerias de arte espalhadas por todo o país. Nesses espaços culturais são desenvolvidas ações para todas as idades que promovem a formação de plateias, valorizam artistas e preservam a memória e estimulam também reflexões e diálogos. No nosso site sescgo.com.br você confere todas as ações culturais realizadas em Goiás e se programa para curtir o universo SESC com a sua família e os seus amigos. Nós estamos te esperando. E meninas, vocês falaram aí da curadoria, né? Quando percebe que a curadoria deu certo, é aquela alegria e vocês recebem esses feedbacks. E como que é feita essa curadoria para a aldeia? É um trabalho. Um trabalhão. É um trabalhão. E é a muitas mãos, né, Joyce? Muitas. É um vai e volta, né? Então, agora nós temos isso. Não, parece que não é, mas isso que a gente quer. O trabalho, né? O serviço é ótimo. O trabalho de curadoria, ele é um trabalho
de muitas mãos, porque é isso, às vezes você está tão fechado num mundo, e aí eu vou falar, né, eu como sou das artes cênicas, eu vou puxar, óbvio que eu falo assim, vamos encher de teatro, circo e dança, porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer trazer os grupos e falar assim, gente, a gente tem que assistir de novo. Esse ano de 10 anos, né, Aline, a gente estava muito nisso, assim, vamos numa retrospectiva? Vamos trazer, né, grupos que já vieram, fizeram sucesso, e aí às vezes aquele grupo não está mais com aquele trabalho, então a gente, são muitas cabeças pensantes e que assistem muitas coisas, que consomem muita coisa de cultura, e como colocar tudo isso fazendo um sentido, né? Porque tem que fazer um sentido. A gente fica com dó, às vezes, de colocar um trabalho no mesmo horário de outro, porque as pessoas vão ter que escolher, e a gente quer que elas escolham todos, a gente quer que as pessoas façam um caminho, assim, sabe? Vai nesse aqui, depois vai para esse, dá tempo de chegar. Então, são várias pessoas, né, puxando ou tentando acelerar para chegar nessa escolha de como que vai ser a programação, né? Você fez essa curadoria, você fez essa escolha, você fez essa análise, mas o que a gente quer real? E aí é a hora que a gente entra em reuniões e discussões, e um querendo defender o seu, e a hora que você vai ver, vira tudo nosso, né? Porque a gente entrega uma coisa e todo mundo confia naquilo ali, é uma curadoria que todo mundo valida, né? No final você tem que validar o de todo mundo. E algo muito interessante da aldeia é que ela acontece em diversos pontos da cidade, né? Ela não acontece só dentro das unidades do SESC, só dentro do teatro, acontece em diversos pontos, né? Estão aí as edições passadas para provar, né? Na rua, no centro, nos parques. Como que tá esse ano, assim? Onde vai acontecer a aldeia? Por onde a aldeia vai passar? E como que vocês escolhem esses lugares? Através de muita visita técnica, de pensar, que você tem que pensar o formato do espetáculo, o formato daquele show, se cabe naquele espaço, se aquele público daquela região é aquilo que vai atingir eles, né? Então, assim, tem toda uma pesquisa aí, porque não é só pensar, vou pegar o tal espetáculo, vou colocar aqui e pronto. Não, tem toda uma pesquisa aí de espaço, de tipo de atração que nós vamos levar, o público que está lá. E depende também do que o grupo, né, precisa. Porque tem grupo que já é teatro de rua. Não adianta eu colocar ele dentro do teatro, assim. Tem grupo que já veio para nós que eles apresentavam dentro de um ônibus. E você não vai alocar um ônibus, porque a apresentação deles é naquele espaço. E aí você tenta se adaptar e produzir aquilo. No início das outras aldeias, né, até se dava o nome de cena ao redor. Né? A cena ao redor, ela acontecia em bairros afastados do espaço que nós já estávamos, assim. E aí isso foi ficando tão fácil de estar na programação que não existe mais cena ao redor do quê? Né? Ela incorporou. Ela é aldeia, seja ela no centro, seja ela lá no Jardim Goiânia, no Goiânia 2, né? Isso. Em Campinas, a gente vai ocupando. Apesar de que a gente tem, né, nós buscamos esses espaços porque a gente entende também, né, nós estamos no centro com o nosso teatro. Então tem gente que realmente não se atenta ou não vou, nesse horário eu não quero ir, então a gente leva. E é uma forma também, eu estava falando de acessibilizar, né, Humberto, a gente fala de um número muito grande, mas se a gente for jogar na real, eu conheço pessoas e eu às vezes me assusto quando a pessoa fala assim, não, eu nunca fui ao teatro, eu nunca assisti um espetáculo. Aí você fala, pera, como? Como assim, né? Como assim? Sabe, esses dias eu conheci, e aí a menina falou assim, não, eu tenho mestrado e tudo mais, estou em busca do meu doutorado. E eu falando, falei, eu trabalho com isso e aquilo. Nossa, eu nunca assisti um espetáculo. E aí aquilo ali te dá assim, na hora você meio que não gosta, você não entende, você fala, não, deve ter ido, não é possível. Ela tem 35 anos, ela já deve foi. Estar lembrando, né? Não. Nem quando ela era criança, ela deve ter ido para a escola, pelo menos. Peraí, né? Você não quer aceitar. Mas é porque tem isso. Tem pessoas que têm a escolha tem a opção, né? Porque elas conseguem acompanhar uma programação e ir, e definem que não vou. E tem as que nem colocam no seu dia a dia, né? E como a gente sabe, é direito, né? Tá em Constituição. Então, assim, vamos unir o privado, o público. E o que a gente faz para poder, né, atender essa parcela que às vezes não se atenta de ir? Então, a gente leva. E aí a gente escolhe o grupo que já está próprio para aquele espaço, que a gente também não é muito justo, né? A gente colocar um grupo que está todo formado para dentro de um teatro, colocar ele na rua. Não, então nós temos N grupos que
se preparam para apresentações de rua. Então a gente acaba, né, chegando nesses locais. E aí é muito gostoso, né? Muito gostoso quando você sai, a gente sai da nossa zona de conforto, de produzir num espaço que está tudo sob controle, e do nada tu olha e fala assim, meu Deus, vai chover. E você começa a correr com as coisas, você não sabe se aquela montagem vai dar certo, e sabe, e no final você realiza aldeias por Goiânia, né? Em vários espaços. E esse ano não está diferente, Humberto. A gente está com uma programação bem grande em vários espaços culturais, que algumas pessoas às vezes falam assim, mas onde que é isso? Né? Porque acham que está muito ligada aos estudantes, ou a somente, né? Eu não tenho... Tem gente que fala assim, eu não tenho roupa, aquele ali é muito chique. E aí, a hora que vê o valor do ingresso, igual a Aline falou, a gente também está acessibilizando nisso, né? Então, ou você paga, ou é gratuito, e aí a gente abre um leque de opções para a pessoa não, sabe, não ficar de fora. E a aldeia esse ano, ela invade, ela está ao redor, ela está num todo, né, Aline? São 10 e a gente dias. sofre, né? Porque às vezes quando é dentro do espaço fechado, dentro de um teatro, que esgota, e ali chega ali um pai com a criança, com a mãe, e aí a gente tem uma capacidade que não pode ser passada. Então isso, pra gente, a gente quer morrer. Porque a gente queria realmente colocar todo mundo para dentro, né? Então, assim, a gente passa por essas coisas que tocam muito a gente, né? Que falam assim, nossa, que bacana, o nosso trabalho realmente está sendo válido. E quando é criança, a gente sofre mais ainda, né? Porque aí a criança começa a chorar. Eu falo, gente, eu não posso ficar lá na frente. Agora que eu falo assim, se importa de sentar no chão? Vai entrar, mas a gente acaba querendo liberar, porque é isso, assim, a gente sabe que as pessoas podem, né, ter uma antecedência ali de preparo para comprar seu ingresso com antecedência, ou retirar o ingresso, né, dependendo de como for, mas a gente sabe que, mesmo que a gente queira atender todo mundo, às vezes é difícil, né? O espaço tem a capacidade, mas a gente sofre, mas é um sofrimento com alegria, sabe? O pai teve o trabalho, o interesse de pegar, olhar a programação, se preparar com o filho. Ou então, a mãe, por exemplo. Às vezes a gente está em alguns espetáculos, porque os nossos espetáculos são muito família, né? Sim. Então, raramente você vai pegar uma programação nossa com uma classificação que não dê para qualquer pessoa assistir. Porque é muito isso, a gente quer acessibilizar para todo mundo. Então, quando você vê que a pessoa chega, então ela teve aquele interesse. E às vezes é isso, ela está indo pela primeira vez, ou então é aquele espetáculo que ela sonhou um dia assistir e que nunca tinha tido oportunidade, mas que a aldeia trouxe. Porque a aldeia é isso, né? Ela traz muita coisa de fora e traz muita coisa nossa mesmo. Então tem essa troca e é onde o público vai conhecendo um pouquinho de cada pedacinho do país, né? E tem grupos que as pessoas nem sabem que é daqui. A gente às vezes, né, tá na programação, aí fala, nossa, eu adorei esse espetáculo. Então, eles são daqui. Aí, eles são daqui. E aí a pessoa fica assim, falou assim, nossa, sério, eu não sabia. A gente tem muitos grupos assim, né? Porque a gente às vezes acaba, é aquela coisa, né? É sempre de fora, né? Não é? A gente acaba sempre querendo de fora. Mas tem muito grupo que o pessoal, depois que vê, que se abre para isso, e aí entende, e às vezes a pessoa nem sabe que tá na aldeia, sabe? É engraçado isso, fala assim, não, eu participei, eu assisti tal coisa, você assistiu dentro da aldeia. E aí a pessoa fala assim, então, sabe? E aí como que é a aldeia para aquela pessoa ali, né? O que ela identifica? Ou pra gente o bacana é porque ela tá na programação, né? Ela indo ou não, enquanto nome daquele projeto, ela tá na programação e tá atingindo o que a gente quer, que é consumindo a cultura e arte com muita qualidade, né? Bacana. E a Aline comentou aí, né? Às vezes uma família que leva um filho, um pai que leva um filho, uma pessoa que nunca foi ao teatro, às vezes vai. E eu queria saber, assim, se vocês escutam feedbacks de pessoas, do público, talvez dos próprios artistas, né? Que tem esse espaço no Sesc. Vocês escutam muita coisa por aí? A gente escuta porque a gente é daquelas que a gente fica vigiando, né? A gente fica vendo a cara do pessoal, aí na hora que eles estão saindo, a gente pergunta, e aí, foi bom? Tem gente que procura a gente na hora que vê com a camiseta de produção para poder pontuar alguma coisa, e 99% dos casos são só elogios. Né? Esse mês mesmo, o pessoal saindo do teatro, e aí a gente falou assim, poxa, será? Né? Será que atingiu aí? Saiu um menininho falando assim, eu amei! Que não, eu falei, gente, ele falou um amei tão grande, eu comecei a rir, que eu falei assim, sorte que eu tava aqui, porque daí ele não me viu de crachá nem nada. Mas assim, a gente vou dar um spoiler aqui da exposição. A gente está com uma exposição esse ano, e aí nós resgatamos fotos das outras edições.
E a cara, né? Ali tem cada foto linda, São assim, do pessoal impagáveis, assistindo. assim. Você vê o prazer que a pessoa tá ali mesmo, até entrega, tá imersa ali naquele espetáculo. E é um feedback, né? É um feedback. Você entender que aquela pessoa. Você na imagem, né? A imagem diz tudo, assim. E fora as pessoas que chegam, os artistas que se sentem extremamente, assim, valorizados quando a gente convida, fala, olha, tu tá na programação da aldeia. Nossa, sério? E assim, você contrata direto para o teatro, mas porque entende o peso, sabe? E aí esse feedback também vem dos dois lados, né? Do público, do artista. Isso teve foi ano passado, um artista pegou, olhou e falou assim, nossa, Joyce, eu tô encantado com a maneira que vocês conseguiram abraçar um universo aqui sabe? Ele falou que queria ter ficado um período maior para poder assistir. Então, isso quando chega, é muito bacana, assim. Eu não tô nos melhores mundos, não, mas assim, eu nunca recebi uma reclamação. Tipo, poxa, assisti um espetáculo, não gostei, né? Sempre vem um feedback bacana, sabe? E isso tem sido, assim, a cada ano, né? Não sei. Na hora que eu falo que 99%, né, de só elogios, a pessoa comentando, é porque tem aquele 1% que fala assim, eu não entendi muito bem, você pode me explicar? Né? Era assim mesmo que era o pensamento. E aí a gente fala, não, mas você tem que pensar que se você acha que é isso. Porque o teatro é democrático, né? Exatamente, acha que é isso. Você vai entender do jeito que você entendeu. Porque tem trabalhos também que os grupos, eles puxam a pessoa para estar dentro do trabalho. Então, nem sempre ela realmente entende que aquilo ali está acontecendo já. Então, assim, você fica assim, tá, que parte que era o espetáculo? Porque, assim, vocês falaram para mim que ia ter um espetáculo, e aí o espetáculo já aconteceu. E aí, quando você vê, entende o tanto que ela baixa a guarda para estar dentro daquele trabalho, e aí atingiu. Você não entendeu, mas você participou, e aí isso não é uma reclamação. Ela pode sair um pouco confusa, né, pô, era isso mesmo? Mas ela se envolveu total. Isso entendeu? é legal, ela se porque entregou. gera reflexão, que é a proposta da cultura também, né? E isso pro indivíduo que está o dia inteiro numa correria, né, que é o caso de muita gente, se você coloca ali no centro uma apresentação, às vezes a pessoa não consegue sair da loja que ela tá para assistir, mas ela fica ali, ó, e tu vê que às vezes o cliente entra e sai, a gente já observa muito isso, sabe? Às vezes quando a gente coloca num lugar que tem muito comércio, e aí a pessoa fica ali na porta, aí o cliente tenta entrar, vê que o vendedor não vai, aí ele volta e começa a assistir junto. Vou assistir também. Aí a gente fala assim, bom, eu volto lá. Deixa eu acabar que daqui a pouco eu vejo. E aí você vê que chega, né? Então, assim, nem sempre, às vezes, não é nenhuma uma reclamação, é uma coisa da pessoa deixar no ar, né? É um questionamento que ela tá fazendo com ela mesma, né? Ou seja, é a cultura cumprindo a sua proposta, né? E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje? Se eu fosse você, eu continuava com a gente até o final, porque vai ter spoiler da programação e tá demais, viu? Atrações nacionais, regionais. Então aproveita, segue aí o nosso podcast, avalia. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e lá no final eu quero saber a sua opinião sobre essa programação que tá demais, tá certo? Meninas, e como que vocês avaliam a importância da aldeia para a cultura goiana? Porque a aldeia ela já está no calendário de atrações culturais, de eventos culturais do nosso estado. E Goiânia é uma cidade que valoriza a cultura, tem uma comunidade, tem uma população que está sempre em busca de eventos culturais e valoriza de fato, né, essa arte, a arte, os artistas. E eu queria que vocês colocassem para a gente a percepção de vocês, de como que a aldeia ela impacta diretamente a nossa cultura goiana. Achou, não, imagina que a gente não queria falar uma em cima da outra. Pode falar primeiro. Não, eu acho que, como a Aline citou, quando a aldeia chegou, nós já tínhamos, né, alguns festivais. Eu acho que a aldeia, num todo, e é muito enquanto SESC, sabe? Eu acho que quando o SESC assume a responsabilidade de fazer um tamanho de evento desse, sabe, do primeiro ao 10º, de como nós, né, estamos levando o evento, é sempre não pode ficar para trás do último, sabe, não pode. E a gente sabe dessa responsabilidade. Aqui em Goiânia nós temos muitos grupos, e aí a gente joga para Goiás, muitos grupos de pesquisa, né, igual eu falei, tem grupos que ainda não
que ganham um nome fora, e aí as pessoas às vezes nem sabem que começaram aqui. Acho que o evento, num todo, ele abrange todas as linguagens, e a gente faz com que às vezes uma fique de fora, mas porque a gente quer fazer muito bem feito. Então não adianta só eu colocar uma sessão de cinema e dizer que eu estou trabalhando audiovisual. Então quando a gente faz isso, quando a gente mescla isso na programação, nos espaços, né, entender que essa acessibilização, ela vai além do ingresso, ela vai também enquanto espaço e enquanto leitura do que eu estou trazendo. Então eu acho que é uma mistura das pessoas entenderem, e é por isso que a cada ano a gente consegue ver um público diferente. Então, antigamente, que eu vou dizer, da primeira, segunda, tinha um público muito forte de artista, né? Hoje o nosso teatro não é só consumido por artista. Então a gente vê um público que a gente fala que é um público diferente. Né? Por quê? Porque você alcança aquelas pessoas ali que não trabalham com aquilo. E aí você começa a ver uma troca. Então, assim, eu não gosto de teatro porque eu sou formada em teatro e porque eu vou consumir só aonde eu me formei. Não, eu vou consumir porque aquilo ali tá muito bacana. Eu fui, eu gostei. E aí a aldeia vem mostrando cada vez mais nisso. E isso por exemplo, nós passamos por uma pandemia que nós não deixamos de realizar. São 2 anos realizando uma aldeia virtual. Então, quando você segura o projeto, né, nessa ideia e perspectiva de entender a importância dele junto com os outros festivais e não dando um nome de festival aldeia, é aldeia e vai ser aldeia. Você pode não identificar enquanto um festival, mas vai seguir sendo uma aldeia. Então, isso é de uma... É uma resistência porque a gente sabe que pega, que fica e as pessoas já cobram. Então, algumas pessoas que já foram em alguma, elas falam assim, então aquela vez você me chamou para ir na atração, vai ter de novo esse ano? Então, nem sempre a pergunta vem, vai ter aldeia esse ano? De algumas pessoas já vêm com isso, né? Mas só o fato dela me perguntar se vai ter, ela está identificando que todo ano acontece. E esse movimento que a gente faz, sabe, Humberta, são setores que a gente movimenta, que isso movimenta uma economia, né, gera toda uma cadeia produtiva, né, de uma economia criativa mesmo, né, tanto dos grupos quanto das outras das outras áreas que a gente precisa, né, porque se você traz grupo de fora, você precisa de hotel, você precisa de passagem, você precisa de van. Sim. Então, assim, você gera tanta coisa que esse movimento, as pessoas, elas não deixam perder mais. Então, assim, nós temos outros festivais em Goiânia? Nós temos, mas também temos a aldeia. E estamos aí há 10 anos com isso. E quando acaba a aldeia, ele já logo pergunta, o ano que vem vai ser na mesma época? Né? Porque aí a pessoa já vê que a pessoa quer se programar. Eu já espero por aquilo, então, né? Sim. Eu acho que vou marcar minha viagem só para depois da aldeia, porque tem muita coisa boa que dá para poder fazer. Então, assim, você vê isso. Né? Então, é muito interessante ver como é que a cidade vai vivendo. E a aldeia, ela vai se ramificando, né? Ela tá nos bairros, ela já teve em outras cidades. Sim. Tiveram algumas edições que ela foi para outras cidades. Nada impede que ela volte a andar por aí, né? Então, é isso. Bacana. E vamos para a parte mais esperada, então, aqui do nosso episódio. Lá vem. Spoilers, né? Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente está assim, ok, eu vou na aldeia, tô esperando, mas o que vai rolar? Mas o que vai rolar? Então, o que vocês trouxeram de spoiler aí pra gente? Eu não sei o que a Aline vai deixar eu falar. Pode falar. Por mim, a gente contava tudo, mas aí perde a graça. A gente pode dar só umas pitadinhas, né? Vou passar os 10 dias aqui, né? Já vou passar correndo. Porque são 10 dias. Não, calma. Guarda algumas coisinhas. Mas, bom, são 10 dias que nós estamos abrindo com Cláudia Abreu, com o espetáculo Virgínia, o monólogo da Cláudia. Nós temos atrações como Fiotim, que é um museu que nós estávamos falando, né, de museu a céu aberto, que é um artista que vem de BH para trazer um museu de brinquedos, né, de antiguidades. E ele faz também apresentações, oficinas. Nós temos Alcione, nós temos o Lenine, Letícia Sabatelli e Daniel Dantas. E aí eu vou ter que parar, porque senão... Mas nós temos Marcelo Serra. Eu dei esse spoiler. Tudo. Tá vendo, né? Nós temos várias oficinas de artesanato. Temos, que a gente está levando para algumas associações, né? Nós temos a Cia Focus, que vem com um espetáculo que
toda a trilha sonora, né, de todo do espetáculo é do Roberto Carlos. Então a gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa mesmo, assim. E vocês já podem dar um spoiler pra gente por onde vão passar essas atrações em Goiânia? Os locais? Já tem alguma coisa que vocês podem falar? Já temos, né? A gente tem o Teatro Goiânia, nós temos o nosso Teatro Sesc, né? Que lógico que não ia ficar de fora. Nós vamos realizar também no Rio Vermelho, na rua, né? Em alguns bairros aí nós vamos estar realizando shows, espetáculos do Pádua, né? A gente está com o Pádua, Grace Venturini, fazendo essa festa toda aí para o pessoal. E nós também estamos realizando em associações, Humberto. E aí, nesse caso, a gente não divulga, porque é para aquele público, é para aquele público em específico. Mas nós estamos lá, né? Estamos trazendo um espetáculo que é pensado, né? Para crianças com deficiência visual. Então, o Tandam tá vindo e aí tem sessão própria para eles. Então, assim, a gente tá em vários espaços aí. E os parques da cidade, né? Os parques, a gente vai estar no Macambira, no Parque das Flores, no Parque do Goiânia 2, que agora me fugiu o nome do parque. A gente vai estar em uma pista de skate lá no Novo Horizonte. Então, assim, você vê que é bem diversificado mesmo os espaços que a gente vai estar ocupando. Vai ter que ficar muito ligado na programação, sabe? Porque uma hora você vai estar ali no centro, outra hora você vai lá para o outro espaço. A nossa hashtag tem que ser seguida esse o tempo inteiro. Para conseguir acompanhar. Bacana. E como participar, gente? As atrações são pagas, são gratuitas? Como que tá? Dentro dos espaços, né, dos teatros, a gente vai ter, nós vamos ter a venda de ingressos pelo Simpla, né? Ou até mesmo na unidade do Sesc Centro, mas os da rua é totalmente liberado, então é só a pessoa chegar no horário ali, a gente vai divulgar o horário porque vai ser uma atração atrás da outra, e aí não precisa de retirada de ingresso, mas no site vai estar bem detalhado, porque como é uma programação que por dia a gente está com mais de 5, né, 5 apresentações, então é bacana acompanhar, porque daí vai ter o que é gratuito, o que não é, para a pessoa já comprar o ingresso com antecedência. E o que é pago, preço acessível, né, gente? O Sesc é uma mãe. E olha, e é mesmo, viu? Uma mãe, né? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, por compartilharem com a gente essa programação e a história, né, da aldeia. A aldeia, ela, como eu disse, ela já está no calendário cultural de Goiânia, de Goiás, e é muito bom fazer parte de tudo isso, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, na hora que for lá no nosso site, sescgel.com.br, vai ter muita coisa para todas as idades, e é sempre uma grande experiência estar usufruindo, consumindo a cultura do Sesc, né? Eu tenho um filho que hoje ele está com 4 anos, mas quando ele tinha 3 anos, eu falei assim, eu preciso levar esse menino no teatro, né? Porque eu trabalho no Sesc, eu preciso levar ele. E eu fiquei pensando, será que ele vai prestar atenção? Será que ele não vai querer sair? Será que ele vai aguentar ficar lá 1 hora no espetáculo, 40 minutos? Vou fazer o teste. Gente, eu fui pro teatro e esse menino não piscava o olho. Que delícia. Ele não piscava o olho. Eu falei, cara, que legal, né? Então, a primeira experiência num teatro foi lá, com 3 anos, e tem muita coisa bacana. E não só teatro, né? Bibliotecas, intervenções, ações. E a aldeia vem aí amarrando tudo isso e levando tudo isso para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, fica aí o convite para quem está nos acompanhando. Vai para a aldeia, acesse o nosso site, acompanhe as redes sociais, porque tá demais. Joyce, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente toda essa programação. A Aline, muito obrigada. Nosso estúdio aqui está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigadão, Humberta. E só reforçando o convite que você já fez, né, para o pessoal ficar atento ao nosso site. É tanta programação que vai ter aldeia, mas ainda tem teatro, e acompanha com a gente, porque realmente, assim, a gente tem tido, né, recebendo, né, muitas pessoas que falam assim, agora eu aprendi. Então, lá no site fica tudo completo, então eu vou ficar de olho no Instagram também, né? Então, assim, muito obrigada, e obrigada também pela tua atenção de colocar esses dados, que as pessoas consomem cultura e nem fazem, às vezes, ideia, né, do tanto de arte que elas consomem durante o dia dela. Então, obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Humberta.
E é isso, de 1º a 10 de julho, todo mundo já marca na agenda lá, depois entra no site, vê a programação, só para poder ficar a par e não perder nem data e horário. É mesmo, e a gente falou, não falou a data, né? 1º a 10 de viu? julho. Olha só. Que spoiler é esse que a gente não deu? Mas Mas é que a gente tá jurando que as pessoas vão acompanhar a gente todos os dias. Então, dia 1º, elas já vão estar lá. Não, mas é isso mesmo. De 1 a 10 de julho, a gente vai estar nesses espaços, mas assim, no site vai estar com antecedência. Um período maravilhoso, né? Período de férias. Sim. A criançada aí doida para consumir alguma coisa diferente. Os pais também querendo oferecer. Computador, isso, celular, vamos... querendo oferecer algo diferente para as com crianças, né? Então, tá aí, fica o convite do Sesc, da cultura do Sesc. Obrigada, viu, meninas? Obrigadão, Berta. E aí, gente, curtiu o nosso episódio de hoje? Já ficou doido para aproveitar todas as atrações da aldeia? Eu fiquei, viu? Então se programa de 1º a 10 de julho em Goiânia. Onde a aldeia vai estar? Acompanha no nosso site sescgeo.com.br. Obrigada pela sua companhia até aqui. Segue o nosso podcast, avalia, se inscreve no nosso canal do YouTube. E já sabe, né? A gente termina aqui com aquela reflexão de toda semana. Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo aquilo que foi aprendido. Até quarta-feira que vem no nosso próximo episódio. Até lá. Falando nisso.